trazendo sustentabilidade, né, ajudando o nosso planeta. Então não sai daqui não, porque o Mora Sergipe está no ar. Seja muito bem-vindo. Você aí de casa que vem acompanhando, né? A gente está trazendo vários profissionais aqui para bater um papo com você, para você entender um pouco mais dessa profissão. E hoje a gente vai falar de pontos, assim, que quando você contrata um profissional, é de suma importância você saber como esse projeto pode trazer economia e muitas atitudes sustentáveis para você ter uma casa de fato confortável e com economia e com beleza e com tudo que a arquitetura e decoração oferece. E por isso eu convidei o Rodrigo, que atua no mercado sergipano e também de São Paulo. Seja muito bem-vindo, viu, Rodrigo? Obrigado, Thalita. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, eu acho que esse ponto é muito importante quando o cliente contrata você e você já traz isso, né, na sua bagagem como profissional, pensando nessa questão da iluminação, da ventilação. O que a gente puder usar do natural é sempre bem-vindo. Poxa, Thalita, a gente mora num país tropical, né? Com abundância de recursos, com esse clima maravilhoso aqui que a gente tem em Aracaju. A gente tem essa abundância de sol, abundância de ventilação. E, poxa, como a gente, como profissional, deve se posicionar frente a isso, né? É muito ruim quando a gente acaba fazendo com que aquela edificação que a gente projeta dependa muito de condicionamento de ar ou iluminação artificial, sendo que a gente tem tanto acesso à luz natural aqui e tem uma ventilação tão franca, né, aqui em Aracaju, que é muito importante quando a gente usa de uma forma bem equalizada esses recursos que já estão aí, né? Sim, sim. Coloca isso no projeto, gente. Isso é muito bacana quando você contrata um profissional e ele já aplica isso no seu projeto, né? Então, a gente fica imaginando, a gente constrói às vezes uma casa tão grande. Se você for imaginar, claro que a gente vai ter o ar-condicionado, a gente mora numa cidade que é quente, mas se você puder, né, ter a oportunidade de ter um profissional para escolher o lote com você, a posição e ainda aplicar esses recursos que a gente tem aqui em mãos, assim, primeiro que eu acho que a gente contribui com o planeta, a gente contribui com o nosso bolso, que é importante, e a gente vê como cada vez mais a importância da profissão de vocês, né? Porque é uma entrega muito completa, não é só a beleza, porque as pessoas quando pensam em arquitetura, elas só pensam em estética, e não é só isso. Claro, não é só isso. Na verdade, assim, a gente traz soluções técnicas com essa preocupação estética, né? Como a gente resolve tecnicamente bem o projeto para que ele seja muito confortável ali para aquelas pessoas que vão utilizar daquele espaço e com essa elegância que o desenho pode trazer, né? Com esse refinamento, com esse bom trato estético. Quando a gente usa um muro de pedra natural ou uma casa feita de tijolinhos, como uma casa que a gente projetou aqui no condomínio TAI, né? Que a gente usou bastante a própria estética da telha cerâmica, a própria estética do tijolinho aparente, sem a necessidade de ter tantos acabamentos ali por cima. Então acho que esse é um bom exemplo que a gente conseguiu, a partir de poucos materiais, já trazer uma entrega estética significativa. A gente está mostrando um pouquinho, a gente fez essa casa de veraneio, né, que o Rodrigo e a equipe dele, né, e os sócios fizeram, que é uma casa lá na Barra dos Coqueiros e que traz exatamente isso. A gente está mostrando um pouquinho nas imagens, mas é para você entender, gente, que há muitas possibilidades. Tudo vai depender do profissional e do seu estilo, né, Rodrigo? Claro. Do estilo do cliente também, né? Sim. E do projeto também. Muitas vezes, eu acho que isso que é encantador na nossa profissão, né? Cada lote é um lote, cada cliente é um cliente, e por mais que a gente tenha um desenho assim que marque uma certa essência estética do escritório, no final das contas a gente está fazendo para determinadas pessoas, determinadas famílias, né? Tem uma outra casa que a gente projetou no condomínio Maicai. É curiosa ela, porque a gente fez uma casa em estrutura metálica, porém ela não deixa de ter alguns atributos de uma residência praiana. O próprio telhado, duas águas, os avarandados e alguns elementos de proteção contra o excesso de insolação, que a gente chama de brise, né? Os brises que filtram a luz, permitem a ventilação correr claramente pela casa. São recursos que a gente utiliza para, em determinados casos, brincar com a ventilação, brincar com a luz e sombra e trazer uma identidade
de uma casa aqui para o nosso território, né? Eu acho que é isso, a gente conseguir mostrar um pouquinho para vocês de casa, né, como existem muitas coisas que agregam muito ao seu projeto, por isso a boa conversa, o bate-papo com o profissional. E o profissional, cada dia mais, tem que se aprimorar na sua área, né, Rodrigo? E veja, tudo isso que a gente está falando aqui, Thalita, não serve apenas para um projeto na escala residencial, né? A gente lá no escritório, a gente acaba trabalhando em escalas diversas, desde residência até projetos de desenho urbano e passando por edifícios institucionais. Por exemplo, a gente tem um projeto de uma escola aqui em Aracaju, que é o Colégio Pro Mundo. Eu lembro que no momento da pandemia, que todo mundo ficou recluso e passado aquele tempo de reclusão, as coisas começaram a voltar, as escolas começaram a funcionar. A diretora da escola, ela me falou, poxa, Rodrigo, a gente está tendo uma situação muito curiosa aqui, porque como a escola ela tem uma ventilação natural, isso vem do projeto, né? É uma ventilação bem franca, eles conseguiram fazer um retorno às atividades de uma forma mais tranquila. Então, assim, ventilação e a dosagem da insolação no edifício traz salubridade, traz saúde. Fica essa dica aí, preciosa. Eu espero que você aí de casa tenha curtido esse bate-papo gostoso, informativo, educativo para você. E que você tenha anotado esse vídeo, depois vai estar no nosso YouTube, aproveita para você salvar. Quando você for fazer seu projeto, você tem que pegar essas informações. Eu quero agradecer você, Rodrigo, por compartilhar informações, né, e o seu profissionalismo aqui com o nosso público. E eu vou passar a palavra para você mandar um recadinho para o nosso pessoal de casa. Ótimo. Bem, Thalita, acho que é bem isso, né? A gente tem que lembrar que o profissional de arquitetura, então eu não falo só por mim, falo pela nossa classe, né, pelos nossos colegas aqui. Nós temos uma capacidade de proporcionar muito conforto para a sociedade, trazer muitos atributos assim, significativos para os ambientes que a gente habita, seja de uma simples casa até, inclusive, o desenho da cidade, né? Então, a gente falou um pouco aqui sobre como trazer conforto para os ambientes, né, de residências ou de uma escola, mas a gente precisa lembrar que o arquiteto também trabalha na escala da cidade, então a gente tem muito a contribuir e frente aos investimentos para executar aquelas obras, é um valor muito ínfimo e que traz uma qualidade muito grande para os espaços, e por isso que assim, eu defendo muito a nossa profissão, porque eu sei que de fato a gente consegue contribuir muito com o bem-estar, a saúde e o conforto das pessoas.